A nossa visão da Segunda Guerra Mundial é tão monopolizada pela máquina de propaganda de Hollywood que mesmo quando a gente vê histórias que são britânicas, ou seja, de um país que tem uma influência cultural muito grande no mundo também, no cinema, a gente vê essas histórias como novidade. Quando eu assisti a Blitz, por exemplo, ontem à noite, eu não sabia muita coisa sobre a história que esse filme conta, sobre os bombardeios alemães ali em Londres no começo da década de 40, sobre aquela transferência das crianças da cidade para outras cidades menores do interior para protegê-las enquanto a cidade estava sendo bombardeada. E isso é o que esse filme aqui tem de melhor, a reconstituição que ele faz desses eventos históricos, mas infelizmente ele também tem ali no seu centro uma historinha inventada, 100% ficcional, que não é tão boa assim. É 1940 e Londres está sendo bombardeada pelos alemães. As crianças são convidadas a evacuar a cidade e a mãe solo Rita, Saoirse Ronan, decide enviar seu filho único George Elliot Heffernan em uma dessas excursões contra sua vontade. É um clichê falar isso sobre esses filmes de guerra, que esse aqui é um filme que faz uma reconstituição de época muito competente, mas eu preciso falar que ele faz porque os cenários são muito bem construídos, os figurinos também são muito competentes e tudo isso, todos os aspectos da produção do filme nos transportam para aquela época de uma maneira muito eficaz. Quanto a isso, eu não tenho nada para falar. Inclusive, a protagonista que trabalha lá no esforço de guerra com outras mulheres, numa fábrica, inclusive de armamentos bélicos e também de bombas, tem ali um uniforme que lembra muito aquela imagem que virou símbolo do feminismo, que é aquela imagem, né, da mulher assim fazendo o muque, com aquela roupa azul de operária e com o lenço vermelho na cabeça. E o filme faz uma associação muito boa, na minha opinião, muito eficiente entre efeitos práticos e também efeitos e fotografia e construção de cenários digitais para nos transportar para aquele momento da história do Reino Unido e do mundo na Segunda Guerra Mundial. O filme, que é dirigido pelo Steve McQueen, de 12 anos de escravidão, de Shame, um cara que é um grande diretor, eu gosto muito, acaba sendo em alguns momentos um pouco suave na abordagem dele sobre a Segunda Guerra. Eu sei que o filme vai receber muitas críticas por causa disso, porque ele adota uma abordagem de não mostrar tudo. Tem vários momentos em que uma grande tragédia está prestes a acontecer e a abordagem do filme, a estratégia narrativa que ele escolhe para esse projeto é de cortar e colocar uma elipse ali para que a gente não veja realmente o que aconteceu. Por exemplo, tem um momento lá em que tem várias pessoas num cabaré, tem uma mulher cantando, tem os músicos, gente sentada nas mesas, bebendo, comendo, conversando, e aí todos param, olham para cima e tem uma espécie de teto de vidro com um avião passando, e nesse momento, depois que a gente vê o teto de vidro, a gente vê o avião, o filme faz uma elipse, pula para outra cena e a gente não sabe o que aconteceu com aquele salão de baile até chegar o momento em que a gente vai ver o que aconteceu, mas a gente já vê o pós-tragédia, que é sim uma cena chocante no momento em que eles entram ali e eles andam por aqueles cadáveres, né? Aquela cena em que a gente não vê nenhum tipo de trabalho de resgate, né? Porque realmente aquela cidade tá ainda sofrendo bombardeios, ninguém conseguiu chegar para resgatar os destroços e também os restos mortais daquelas pessoas, mas mesmo assim eu acredito que esse filme vai receber sim essa crítica de ser um pouco light demais na hora de mostrar as cenas de batalha, mas eu acho que quando ele mostra isso, é muito competente tecnicamente. E o Steve McQueen, para quem conhece a filmografia do diretor, sabe que ele vai usar essa história para colocar alguns elementos, para levantar algumas discussões sobre a questão da raça negra na Inglaterra daquela época, questões raciais, questões da comunidade, não só negra, mas também comunidades árabes, enfim, de imigrantes não brancos lá no Reino Unido, ou então de britânicos mesmo não brancos. O menino que é filho da Saoirse Ronan é um menino negro, tem lá todo um flashback mostrando como foi que ela conheceu o pai do menino, mas o que eu gosto mesmo, eu acho que o momento em que o filme é melhor, porque o Steve McQueen tá fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, é quando o menino tá sozinho, ele tá naquela espécie de aventura dele, e ele faz descobertas por conta própria sobre a sua própria negritude, olhando lá um museu, quando ele chega, que ele vê os negros retratados provavelmente pela primeira vez na vida de uma maneira selvagem, associando os negros aos africanos da selva, e todas aquelas conversas que ele tem com o cara da polícia, com quem ele tem uma amizade lá, e que acaba virando uma figura paterna para ele e vice-versa, para quem ele acaba virando uma figura de filho também. Eu acho que esses momentos são doces, esses momentos são interessantes nessa proposta de coming of age, de descoberta desse menino sobre a sua própria identidade ao ser obrigado a sair de casa por um motivo externo e drástico.
Mas como eu falei, toda essa história da separação dele e da mãe, que a gente acompanha com montagem paralela muitas vezes, a gente sabe o que está acontecendo com ele, a gente sabe que ele está bem, mesmo que ela esteja desesperada porque começa a entender que o filho desapareceu e pode nunca mais voltar. É o elo fraco do filme, e eu acredito que é o elo fraco por vários motivos, porque tudo acontece de uma maneira muito amarradinha, várias coincidências, várias conveniências vão fazendo com que tudo se encaixe de uma maneira bastante orquestrada, bastante sincronizada. Sabe aqueles filmes que você assiste e fala o tempo todo, caramba, isso é muito roteiro de cinema, esse filme faz isso o tempo todo. E eu também acho que por causa de tudo isso que eu falei, em um filme da Segunda Guerra Mundial, normalmente a gente espera que tenha uma sensação de tensão, uma sensação de perigo e de urgência, principalmente para os protagonistas, muito maior que esse filme tem. É um filme que tem os seus momentos, mas não atinge as notas emocionais suficientes para justificar ele como, sei lá, um dos grandes filmes do ano. Não é nada disso, tá longe disso. E inclusive a Saoirse Ronan eleva esse filme a outro patamar. É engraçado, porque esse não é o filme sobre o qual ela tá sendo mais falada na temporada de premiações. Provavelmente ela vai brigar por indicações nos prêmios do final do ano por The Outrun, que eu já vi também, e esses dois filmes têm algo em comum, The Outrun e Blitz. Os dois filmes são filmes medianos, no máximo, para dizer o melhor sobre eles. São filmes bem comuns, na verdade, mas que são elevados por serem protagonizados por uma atriz que de comum não tem nada. Se você assistir a Blitz, que tá chegando no catálogo da Apple TV Plus amanhã, dia 22 de novembro de 2024, me diz aqui nos comentários o que você achou, se gostou, não gostou, se concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. One wish